Muito bem. Acabou aqui? Não, não acabou. Nós estávamos dizendo que o artigo 175 do Código Tributário Nacional estabelece duas hipóteses de exclusão do crédito tributário. A primeira delas é a isenção e a segunda delas é a anistia. E o que é a anistia, senhores? É o perdão da multa. Então, acontece muito a anistia. O governo precisa arrecadar e faz uma lei que anistia de multa os devedores de tributos até a data tal que estabelece. Isso é um programa de parcelamento incentivado, um PPI. Ou um refis, como a União Federal costuma chamar, né? Mas vejam só, anistia é bem diferente da isenção, porque ela se refere exclusivamente a uma parte do crédito tributário e não ao crédito tributário por inteiro. Ela se refere a uma parte. Então, o artigo 180 do Código Tributário Nacional estabelece que a anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando, né? Inciso 1, aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele. E o inciso 2 diz que, salvo disposição em contrário, as infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas, naturais ou jurídicas. Veja, e o artigo 181, ele diz que a anistia pode ser concedida, 1, em caráter geral, ou 2, ilimitadamente. E letra A, as infrações da legislação relativa a determinado tributo. Letra B, as infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza. C, a determinada pela região do território da entidade tributante em função de condições a ela peculiares. Letra D, sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a conceder ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. E o artigo 182 diz que a anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetiva em cada caso por despacho da autoridade administrativa. Veja, mas basicamente, e essa é uma diferenciação muito simples, é a diferenciação entre anistia, que é perdão da multa, com a isenção, que é, na verdade, uma exclusão da exigibilidade do crédito tributário. Só que vejam, senhores, eu tenho um outro problema para resolver, qual seja, é que lá no artigo 156 existe a figura jurídica da remissão, que parece muito, para o leigo, com a palavra anistia. Veja o que diz o artigo 156 do CTN. Ele diz: extinguem o crédito tributário. Inciso 4, a remissão. Aí diz o artigo 175, né, que nós acabamos de ler. Excluem o crédito tributário. Inciso 2, a anistia. Então, vejam, senhores, qual é a diferença entre anistia e remissão? É que a remissão, senhores, é o perdão da dívida tributária. Remissão. Vou te perdoar. Perdoei tudo. E a anistia é o perdão da multa, eventualmente multa e juros, mas é o perdão da multa. Agora, sempre depois que já ocorreu o fato gerador, já nasceu obrigação tributária, já foi constituído o crédito tributário pelo lançamento, aí vem uma lei e anistia, tira a multa. Ou então vem uma lei e perdoa a dívida. Um dos casos mais emblemáticos de remissão
que eu tenho certeza que aconteceu, não fui ver a lei municipal lá do município de Mariana, por exemplo. Não fui lá, nunca fui a Mariana. Mas eu tenho convicção de que aqueles proprietários dos imóveis que foram inundados pela lama e que perderam tudo, e perderam muito mais que os próprios imóveis, perderam uma referência da vida inteira. Você tirar o sustento de uma pessoa, tirar a sua casa, tirar o seu vizinho, tirar o seu meio de vida, que era a agricultura, você tirar a referência de vida de uma pessoa, em muitas ocasiões é pior do que matar essa pessoa. Então, aquele crime ambiental de Mariana, e depois veio Brumadinho, tempos depois, mas aquele crime ambiental de Mariana destruiu praticamente uma região enorme ali. E aqueles imóveis, eles se tornaram imprestáveis. Por quê? Primeiro, porque foram destruídos. E segundo, porque ficava numa região em que não tem mais motivo nenhum para a existência de uma cidade, de nada. Destruiu tudo, virou terra arrasada. Bom, imagine vocês as execuções fiscais de IPTU daqueles imóveis. Imagine esse proprietário destruído, que a vida dele acabou, se ele vai se preocupar em pagar o IPTU da casa que não existe, da casa dele que nem existe mais. Evidentemente que não. Então, não fui a Mariana, mas com certeza houve uma lei municipal que diz o seguinte: ficam perdoadas as dívidas tributárias relativas ao IPTU desses imóveis todos, certo? Até que ressurja lá uma outra situação. Mas houve remissão, com certeza. Houve o quê? Perdão da dívida por inteiro. Quando você perdoa a dívida tributária em sua integralidade, você está diante de uma hipótese de remissão. Quando você vai lá, o contribuinte de Santos, olha, quem não pagou o IPTU até o exercício 2020 está atrasado, tem que pagar com juros e multa. Vem uma lei e diz assim: aqueles que até o dia tal procurarem a prefeitura poderão pagar esse tributo sem juros e sem multa. Isso é uma lei anistiante. Ou seja, diferença entre anistia e remissão. Anistia, perdão da multa. Remissão, perdão da dívida. Agora, se você for lá ver a isenção, peraí, a isenção abrange a dívida inteira. E a anistia só fala da multa. Mas a isenção tem que ocorrer antes do crédito tributário ser exigível. Porque tem que ter uma lei anterior à exigência do crédito tributário que diga: olha, esse produto está isento, essa pessoa está isenta. E aí você não vai pagar o tributo do crédito que foi constituído. Mas a lei é anterior. Porque se a lei for posterior, não se está diante de uma isenção, está diante de uma remissão. Então qual a diferença entre isenção e remissão? Se ambos vão tratar da não exigência de um crédito tributário, é que a isenção ela vai ocorrer por uma lei anterior à própria ocorrência do fato gerador. A lei isencional, ela existe antes da ocorrência do fato gerador. E a lei remissiva, ela vai existir muito depois do lançamento. Ou seja, o crédito tributário, a obrigação tributária nasceu, ocorreu o fato gerador, o crédito tributário foi constituído, só que esse crédito tributário está sendo perdoado por uma lei anistiante, ou seja, uma lei que vai gerar uma anistia, ou seja, o perdão da dívida por inteiro, né? Entendemos isso, senhores? Então, olha, primeira coisa, diferenciar imunidade de isenção de ex-tarifário. Segunda coisa, diferenciar isenção
de remissão e de anistia. Anistia, perdão da multa. Remissão, perdão da dívida. Feitas essas diferenciações, todo o restante é detalhe. Sempre falo do artigo 98 do Código Tributário Nacional. O artigo 98 do Código Tributário Nacional, veja, ele traz uma disposição interessantíssima, muito discutida na doutrina, que é a chamada, veja, a prevalência da norma do tratado internacional sobre a legislação interna. Então, veja só, o artigo 98 do CTN, ele fala: os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. Traz, inclusive, uma inversão de uma regra de hermenêutica. Porque, segundo a regra da hermenêutica jurídica, a hermenêutica é a ciência da interpretação das normas. E, por regra de hermenêutica, a lei nova revoga a lei anterior. Mas se a lei anterior é um tratado internacional, a lei nova não tem o condão de revogar a lei anterior. Muito bem. E aí diz aqui, esse voto aqui, esse voto proferido aqui no recurso extraordinário 229.096 da relatoria da ministra Carmen Lúcia, que é de 2007, publicado em 2008. A isenção de tributos estaduais previstas no Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que é o GATT, né, Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, para as mercadorias importadas de países signatários, quando o similar nacional tiver o mesmo benefício, foi recepcionada pela Constituição da República de 88. O artigo 98 do Código Tributário Nacional possui caráter nacional com eficácia para a União, os estados e os municípios. Voto do eminente ministro Ilmar Galvão. No direito internacional, apenas a República Federativa do Brasil tem competência para firmar tratados, artigo 52, parágrafo 2º da Constituição. Dela não dispõe a União, os Estados-membros ou os municípios. O presidente da República não subscreve tratados como chefe de governo, mas como chefe de Estado, o que caracteriza a existência de uma isenção heterônoma, o que descaracteriza a existência de uma isenção heterônoma vedada pelo artigo 151, inciso 3 da Constituição. Nós falamos, quando falamos a respeito disso, né? Nós já falamos, mas vamos falar de novo. Observem, o que o artigo 151, inciso 3 da Constituição veda é a isenção concedida pela União Federal de tributos estaduais e municipais, que seria um contrassenso. Veja, o artigo 151, inciso 3 diz: é vedado à União, inciso 3, instituir isenções de tributos de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Lógico. Veja, não faz sentido que a União, veja, a Constituição divide a competência relativa aos impostos nos artigos 153 e 154 da União, 155 dos estados, 156 dos municípios. Muito bem. Significa dizer que a União só tem competência para estabelecer isenção dos seus próprios impostos, dos 153 e 154. Não pode estabelecer isenção de imposto do estado, do 155, nem do município, do 156. Muito bem. Então, existe a chamada vedação constitucional à isenção heterônoma. Heterônoma com H. Então, houve essa expressão. A isenção heterônoma, ela é vedada pelo texto constitucional. Artigo 151, inciso 3. Mas, o que diz o GATT, o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio? Ele diz o seguinte, olha. É a chamada cláusula do tratamento nacional. Todo país signatário do GATT, membro da OMC, e o Brasil é um país signatário do GATT, membro da OMC, ele tem que dar o tratamento jurídico ao similar importado de um país signatário do GATT,
o mesmo tratamento jurídico que dá ao seu similar nacional. Então, vamos supor, aqui no estado de São Paulo, sementes têm isenção de ICMS. Qualquer semente. Então, o que acontece? Você vai importar semente de um país signatário do GATT. Essa semente é isenta de ICMS. Agora, quem outorgou essa isenção? Foi o presidente da República, ao assinar o tratado. Agora, quando ele assina o tratado, essa é a questão totalmente importante e relevante. Quando o presidente da República assina um tratado, ele é o que ali? Ele é o chefe do governo, do Poder Executivo, ou ele é o chefe de Estado da República Federativa do Brasil? Essa é a questão. Quando o presidente da República assina um tratado internacional, ele o faz na condição de chefe de Estado, não de chefe de governo. Ele representa ali a República Federativa do Brasil. Muito bem. Esse tratado internacional, pela sua simples assinatura, não entra em vigor. Então ele vai ser submetido ao Congresso Nacional Bicameral e vai ser editado um decreto legislativo. E aí sim, esse decreto legislativo aprovado na Câmara Federal e no Senado da República vai ser submetido à sanção presidencial. E aí ele vai sancionar o decreto legislativo que vai entrar em vigor na ordem jurídica nacional. E ele assina aqui em que condição? Na condição de chefe do Poder Executivo. E aí sim, o decreto legislativo entra em vigor, está estabelecida uma isenção de produto, uma isenção de tributo estadual ou municipal por uma lei federal, que o decreto legislativo é uma lei federal. Então, nesse caso do tratado internacional, a lei federal pode sim estabelecer isenção de tributo estadual e de tributo municipal. E por isso, toda vez que alguém importa um cominho, por exemplo, cominho, o que é cominho? Cominho é um tempero, mas cominho também é uma semente, ou não? Aí quando chega aqui na alfândega do Porto de Santos, a Receita Estadual fala, não, precisa pagar ICMS. E aí você diz, não vai pagar ICMS porque é uma semente, semente é isenta de ICMS. Aí o delegado regional tributário do litoral fala, não, de jeito nenhum, isso aqui é tempero. Como diz o Jacan, tompeiro. É tompeiro, não é semente. E aí a gente entra com mandado de segurança e consegue eliminar para liberar, sem pagar ICMS. Por quê? Porque é semente. Não importa se a semente serve de tempero, é uma semente, acabou. Esbarra na chamada. Sabe qual é o limite? Esse é um limite interessante, que é o limite do imperador. Sabe qual é o limite do imperador? É a natureza das coisas, senhores. O imperador, por mais que ele seja o dono da verdade, o mestre dos mestres, o senhor dos senhores, dono do bem e o mal, senhor das tempestades, o imperador, ele não pode alterar a natureza das coisas. Veja, a natureza das coisas não pode ser alterada, nem por lei, nem por decreto, nem pelas ordenações filipinas ou qualquer outra ordem emanada do poder competente. Então, eu vou dizer que isso aqui é um mouse, é um objeto, certo? Então, se eu disser, não, isso aqui para todos os efeitos legais, isso aqui é um cavalo, não vou conseguir. Para todos os efeitos legais, eu não posso dizer que um mouse é um cavalo. Um cavalo é um ser vivo. Então não adianta, eu não vou alterar a natureza das coisas. Muito menos para efeito de tributação. E aí é o que diz o artigo 110 do Código Tributário Nacional. Vejam o que diz o artigo 110 do Código Tributário Nacional. Ele diz: a lei tributária
não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados expresso ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas constituições dos estados ou pelas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, para definir ou limitar competências tributárias. Ou seja, eu não posso alterar o significado, a definição, o conteúdo, o alcance dos institutos de direito privado. Então, se eu tenho que uma semente tem uma natureza jurídica, é algo que se eu plantar nasce uma plantinha, se eu pegar uma semente, eu pegar um grão de cominho e plantar, vai nascer um pé de cominho. Não adianta você dizer que é tempero, mas é uma semente. Então é a natureza que determina. E veja como isso é relevante do ponto de vista da interpretação das normas legais. O que foi arguído, que acabou gerando esse acordo no recurso extraordinário, evidentemente foi o quê? Foi um recurso extraordinário oriundo de uma fazenda pública estadual, querendo exigir imposto sobre um produto que foi importado com isenção, e foi importado com isenção em decorrência de uma norma de um tratado internacional. O que arguiu essa fazenda pública? Arguiu que a União não poderia ter estabelecido uma isenção de tributo estadual, por causa da proibição constitucional da isenção heterônoma. Só que aí a ministra Carmen Lúcia disse, espera aí, você está confundindo as coisas. Não houve isenção heterônoma aqui. O presidente não assinou o tratado na condição de chefe de governo. Assinou o tratado na condição de chefe de Estado. E somente a República Federativa do Brasil pode assinar tratado internacional. Ou o Estado pode assinar um tratado internacional? Não pode. O município pode assinar um tratado internacional? Não pode. Então, a União assina o tratado internacional como a República Federativa do Brasil. E o tratado internacional prevalece sobre a legislação tributária interna em face da norma do artigo 98 do Código Tributário Nacional. Um minuto que eu vou encerrar a gravação e abrir para perguntas. Um minuto, por favor.